Salmo número 34, do versículo 11 ao 19. O texto nos diz assim: Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Quando nós pensamos na celebração da ceia do Senhor Jesus, com certeza não há um tema maior do que esse, que é a comunhão. Não só a comunhão entre os irmãos, essa não é a principal, embora seja importante, mas a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus. A ceia do Senhor Jesus representa, entre outras coisas, essa comunhão importante. E há duas palavras que a igreja cristã, no tempo do Novo Testamento, exercitava, praticava. Essas duas palavras são a Eucaristia e a Koinonia. Koinonia significa comunhão. E a Eucaristia significa o reconhecimento, significa a ação de graça. De uma certa forma, quando Jesus, à véspera da sua crucificação, ele chamou os seus discípulos para celebrar uma ceia, seria a ceia da Páscoa, sim, porque eles estavam vivendo a festa da Páscoa naquele momento, mas seria também um momento de comunhão. Um momento de comunhão dele com os seus discípulos, um momento de comunhão entre os seus discípulos, mas em se tratando de que naquela ceia Jesus ressignificou os dois elementos que ali serviam por alimento, o pão e o vinho, e ele chegou a dizer: este pão é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Quando ele olha para o cálice, ele diz: esse cálice simboliza a aliança feita no meu sangue, uma aliança que nos garantiria a salvação, porque se tratava do Filho de Deus oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício remidor, um sacrifício reconciliador entre o pecador, o ser humano, a humanidade decaída em seus pecados, e o Deus Criador. Nenhum outro sacrifício seria maior do que este. E, portanto, não haveria mais necessidade de nenhum outro sacrifício que pudesse trazer perdão de pecados, que pudesse trazer reconciliação entre o homem e Deus. Então, a comunhão, a koinonia, ela só poderia ser exercida no meio da igreja a partir da Eucaristia. Uma igreja que pudesse reconhecer, num gesto de ação de graça, aquilo que Jesus, Filho de Deus, fez por ela, o restabelecimento da comunhão com o Pai, a religação, aquilo que durante muito tempo foi o conceito de religião, no latim religare, que seria a religação entre o homem e Deus. É através de Cristo que nós nos religamos a Deus. Então, antes da sua crucificação, Jesus celebrou essa ceia, foi uma ceia na Páscoa. Ele fez questão de dizer que aquela ceia seria um memorial por um gesto que ele haveria de fazer. E ele não foi morto na cruz, ele foi à cruz e se entregou. Jesus poderia não ter permitido. Aliás, quem conhece a história em detalhes sabe que ele orou pedindo a Deus que, se fosse possível, que afastasse dele aquele momento, porque a sua natureza humana, Jesus 100% homem, 100% Deus, a sua parte humana iria se eximir daquela dor, daquela vergonha. Mas em obediência ao Pai, ele disse: mas antes de tudo, Pai, seja feita a tua vontade. Ele aceitou então subir a cruz. Enquanto a gente pensa em
uma possibilidade de restaurar a comunhão com alguém que nos ofendeu, e a Bíblia fala que os nossos pecados ofendem a Deus. Alguém, por exemplo, que nos magoou. Não há dúvidas de que os nossos pecados magoam o coração do Deus Pai. Quando nós pensamos que Jesus foi à cruz para anular, para cancelar, e a Bíblia diz, cancelar todo o escrito de dívida que tinha sido escrito contra nós nesse sentido, então nós podemos dizer que é realmente só Jesus, a ponte que pode nos reconciliar, nos religar a Deus. Não há como o ser humano chegar sem o perdão até Deus. Não há como haver comunhão verdadeira, pura e sincera entre duas partes, quando ainda há mágoas, quando ainda há dores, quando ainda há rancores, quando ainda há um sentimento de dívida entre elas, principalmente dívida de perdão. Portanto, Jesus protagoniza o papel dessa pessoa e veio ao mundo para, de uma vez por todas, a partir da nossa fé e do nosso arrependimento, nos reconciliar com Deus através do perdão que Ele lança sobre cada um de nós. Mas existem algumas coisas que são pertinentes, não só ao nosso pensamento, mas também ao nosso comportamento, com as quais nós lidamos todos os dias das nossas vidas, e que tentam impedir essa comunhão com Deus. E na maioria das vezes também impedem a nossa comunhão com os nossos irmãos. Existem 3 atitudes que todo cristão precisa ter convicção, precisa ter discernimento. Não há como um cristão viver uma comunhão verdadeira com Deus e com os irmãos, se não estiver presente nele o desejo de aniquilar toda e qualquer raiz de inveja que possa nascer no seu coração. A Bíblia nos conceitua a inveja, e ela fala que a inveja é um sentimento que faz a pessoa desejar possuir algo que é de outro. Portanto, ela faz você desejar que o outro perca algo para você. Não é simplesmente a cobiça, você querer ter algo igual ao que o outro tem. A inveja vai mais além, ela é mais profunda, ela é mais perspicaz, ela é mais danosa. Ela quer fazer com que o outro perca algo para você, porque você quer ter o que o outro tem. Então, inveja é também querer ser o que o outro é. A gente precisa estar monitorando nosso coração para saber se o que nós sentimos em relação a uma outra pessoa é admiração ou é inveja. Admiração é de Deus, mas a inveja não. A inveja também é você querer estar no lugar do outro. Não é só querer ter o que o outro tem, mas muitas vezes a inveja se manifesta na nossa vida quando nós queremos estar no lugar do outro. Por exemplo, Lúcifer, ele quis ter o que Deus tinha. Ele queria ter a adoração por parte dos outros anjos. Ele não se contentou com o que Deus já tinha lhe dado enquanto um anjo, um arcanjo, aferidor de medidas, exemplo, exímio adorador nas regiões celestiais, mas pela inveja no seu coração, pela vaidade que muitas vezes se associa à inveja, a vaidade que muitas vezes é o elemento motivador da inveja. Lúcifer então lidera uma rebelião nos céus, e isso fez com que Deus expulsasse 1/3 dos anjos, que a partir desse momento em que os lançou sobre a terra e os condenou ao inferno, preste atenção que não há mais chance, não há mais julgamento para aqueles anjos que foram julgados já por Deus. Lúcifer fez assim. Se nós pensarmos ainda no Éden, início da criação humana, nós vamos ver na família primitiva, a primeira família de Adão e Eva, 2 irmãos, Caim e Abel, e ali a gente vê o primeiro homicídio na história da humanidade. E qual foi a motivação? A inveja. Caim foi oferecer um altar de sacrifício a Deus, Abel também, vendo Caim que Deus recebera o sacrifício do seu irmão Abel e não recebera o seu sacrifício, seu coração se encheu de inveja do seu irmão, e ele o assassinou. A palavra de Deus fala em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja
apodrece os ossos. Não há dúvida de que a pessoa invejosa é aquela que fica focada naquilo que não tem e por isso não consegue dar valor àquilo que tem. Você pensa que a inveja faz mal ao outro, só faz mal ao outro, mas ela faz mal também a quem a sente. Ela impede o fluir das bênçãos de Deus, ela impede que ele possa gozar daquilo que Deus já deu para ele, já o abençoou, ele às vezes nem consegue reconhecer e, portanto, não valorizar as bênçãos que Deus lhe deu, por conta de um sentimento de inveja. Agora, não fiquem pensando que inveja é coisa de quem não é crente. Lembrando que nas hostes celestiais, Lúcifer, enquanto um arcanjo, sentiu inveja. Na primeira família nuclear, ali, a inveja estava presente. No coração de Caim, por exemplo, quando assassinou o seu irmão. Então, fica claro para nós que quem vive assim, sendo muitas vezes liderado pelo sentimento da inveja, ele traz dentro de si uma enorme frustração. A pessoa está condenada a viver uma frustração eterna. E às vezes é cristã, às vezes conhece Deus, às vezes tem até o Espírito Santo dentro de si. Mas em vez de estar vivendo o fruto do Espírito na sua plenitude, ela está deixando que o fruto da carne prevaleça no seu coração. A gente percebe, irmãos, que a inveja tem destruído vidas e também famílias. Casamentos, pasmem os irmãos, mas conheço casais que passaram por dificuldade, que experimentaram separação conjugal, porque havia uma competição entre os dois, porque havia inveja entre eles. O apóstolo Tiago, capítulo 3, no versículo 14, ele traz essa explicação e essa recomendação para os cristãos, ou seja, para a igreja de Cristo. Ele diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas ela é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E quando eu penso a nível de relacionamento matrimonial, amoroso, afetivo, se a gente olhar para o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que todos conhecem como tributo ao amor, no versículo 4, Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não arde em ciúme, não se vangloria, não se orgulha. Mas entre tantas coisas que o apóstolo Paulo diz que não é amor e que não está compreendido nessa grandeza imensurável, inconceituável que é o amor, ele diz: olha, não pode ter inveja. Aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. Será que o que nós temos sentido com relação ao nosso irmão, com relação às pessoas com quem nós lidamos, até mesmo no nosso ambiente familiar, tem sido admiração ou tem sido inveja? E a pergunta que não quer calar é: você o ama ou não? Percebem a grande diferença entre a admiração e a inveja? Está no amor. Quem ama, admira. Mas quem não ama, inveja. A segunda atitude, irmãos, que não pode estar presente na vida de quem quer ter comunhão com Deus e com as pessoas, uma verdadeira comunhão, é a atitude do mau uso da sua língua ou da sua boca. A palavra de Deus diz, e é o mesmo apóstolo Tiago, na sua carta, no mesmo capítulo 3 que nós falamos sobre inveja, no versículo 8 ele diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.
Com a língua nós bendizemos ao Senhor, e com ela nós amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus, inclusive. Não é incoerente? E aí o apóstolo Tiago diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, diz o apóstolo Tiago. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Certa vez eu estava conversando com alguns irmãos que vieram de uma outra igreja, mas para mim foi uma novidade, porque um líder religioso pudesse confundir o conceito de bênção e maldição, pudesse confundir as eras. Nós estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, e a função sacerdotal hoje não é mais exclusividade de quem é chamado por Deus para liderar um rebanho. E aquele casal disse para mim, o pastor dizia, ensinava que ele tinha poder para abençoar e para amaldiçoar. E ele não queria que a gente saísse de lá. E eu fico imaginando a que ponto nós chegamos. Líderes que querem usar a palavra de Deus para corroborar os seus pensamentos humanos, tão e simplesmente humanos. E aqui Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, diz: da mesma boca ou da mesma fonte, não pode sair água doce e amarga, portanto da mesma boca não pode sair bênção e maldição. E aí eu te pergunto, você quer que a sua boca seja fonte de bênção ou de maldição? E você tem ouvido seu pastor falar para você, é bênção ou é maldição? O que você tem falado para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus irmãos, é bênção ou é maldição? Porque se algum dia ele te amaldiçoar, você vai duvidar se o que ele falou antes foi para te abençoar. Porque da mesma boca que sai maldição, não pode sair bênção. Da boca que sai bênção, não pode sair maldição. A gente tem que dar valor a esses momentos de comunhão. E a forma como nós temos para demonstrar isso é usando o pouco tempo que temos nesses momentos maravilhosos para abençoarmos. A gente precisa avaliar a nossa vida, porque às vezes Deus te deu alguém para conviver com você, seja na sua casa, na sua família, ou seja na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, e vai ser bênção, mas não é só para ser bênção para você, é para você ser bênção na vida dele, e às vezes a palavra que sai da sua boca vai amaldiçoá-lo, amaldiçoar esse relacionamento, prejudicar. E aí você transforma aquilo que Deus tinha te dado por bênção numa maldição. E às vezes você exerce isso apontando o erro do outro. Diz quem está errado é você pela maneira como você falou, no momento que você falou. Com a motivação que te fez falar. Quantas vezes a gente dá um conselho que deveria abençoar, mas não abençoa, porque o que motivou aquele conselho, embora o conselho seja certo, o que motivou aquele conselho, o que motivou aquela palavra, não veio de Deus, veio do seu próprio coração, da sua essência pecaminosa e humana. Então, falar mal de alguém é algo que não agrada a Deus e que prejudica as pessoas. Eu conceituo o pecado como sendo o mal que nós fazemos a nós mesmos quando nós negligenciamos, desobedecemos as leis de Deus. Porque até mesmo quando nós fazemos mal aos outros, nós prejudicamos a nós mesmos. Os judeus, eles tinham uma reverência muito grande por esse tipo de pecado. E era conhecido como Lashon Hará. Mas o Lashon Hará sempre foi um pecado que quase não tomava conta dos judeus, porque eles tinham, desde criancinha, o discernimento do mal que isso podia fazer a eles. Os pais ensinavam, o diabo cometeu esse pecado, Caim cometeu esse pecado, e vários outros homens e mulheres de Deus também cometeram esse pecado, e pagaram caro por conta disso.
Quando a gente vê Davi poupando a vida de Saul, dizendo: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? De uma certa forma, irmãos, não é só simplesmente tocar, não é você agredir fisicamente. Aliás, às vezes uma agressão física dói menos do que uma agressão feita com palavras. Deus não te chamou para ser um instrumento de levar pecado aos outros, de pecar contra os outros, mas Deus te chamou para ser um instrumento de bênção, que eleva o outro a um patamar de crescimento e de edificação espiritual. Foi para isso que Deus te chamou. Primeira carta do apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, capítulo 3, versículo 9. Ele disse assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Todo aquele que é nascido de Deus não anda preso no pecado. A Bíblia não se contradiz, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse texto está nos mostrando que aquele que é nascido de Deus não vive preso ao pecado, não vive pecando. Então o apóstolo João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, que é o Espírito Santo. Ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. Ele continua dizendo: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Quando João fala de amor, ele tinha autoridade. Jesus reconheceu em João um dos discípulos que mais o amava. E ele continua escrevendo, versículo 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, de Jesus, é claro, que nós nos amemos uns aos outros. No versículo 12 ele fala: não sejamos como Caim. Olha ele fazendo referência, alusão ao pecado de Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aí ele conclui dizendo: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, e quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino herdará a vida eterna. Quando ele fala nenhum assassino herdará ou tem a vida eterna, ele diz em si mesmo. Por quê? Nenhum ser humano, nem eu, nem você, nós podemos restabelecer a nossa comunhão com Deus por nós mesmos. Não existe força em nós mesmos, porque só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode perdoar, inclusive o assassino, alguém que se arrependeu daquilo que fez. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, ele diz, e os irmãos vão se lembrar desse texto: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Lembraram desse texto? Quem está falando aqui, citando-o, é o apóstolo Pedro. Mas nós lemos esse texto no início da mensagem, quando lemos o Salmo número 34. Isso significa que o mesmo Espírito Santo que tocou em Davi para escrever isso no Salmo 34, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é o mesmo Espírito Santo que tocou no coração de Pedro e o fez escrever na Nova Aliança, no Novo Testamento. Qual é a importância que Deus dá ao pecado Lashon Hará? Precisamos guardar a nossa língua do mal. Precisamos guardar os nossos lábios da falsidade. Até mesmo porque, irmãos, que autoridade você terá como cristão, nós teremos como cristãos, quando falarmos uma verdade
em nome de Jesus, se no nosso dia a dia vivemos num mundo de falsidade e a nossa língua muitas vezes tem sido um instrumento para falar mal dos outros, falar da vida dos outros, coisas que não edificam, que a gente possa estar sempre policiando aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. E agora eu quero dizer, não só com palavras, mas com a nossa própria vida. As palavras, elas têm força, mas o exemplo é que tem mais poder. As palavras podem impressionar, podem até impulsionar, mas o teu exemplo arrasta o outro. A terceira e última atitude que nós percebemos, que a Bíblia nos ensina como algo que quebra a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, é a atitude de incompreendermos os erros dos outros. Essa semana eu ouvi uma mensagem de uma psicóloga chamada Ana Patrícia Bogado. E nessa mensagem ela fez alusão a uma história que ela ouviu de uma tribo africana. E nessa tribo africana havia uma cultura de enxergar os erros das pessoas de uma forma bem diferente daquela como nós enxergamos hoje. Por exemplo, dentro da minha casa, quando meus filhos erram, eu chamo a atenção. Eu não quero cometer nunca o pecado da negligência, da omissão. E se a gente quer ser um pai presente nos momentos de acertos, a gente precisa estar presente nos momentos dos erros também, para dizer que é errado. Não podemos pecar pela omissão. Nos nossos ambientes de trabalho, muitas vezes, quando alguém erra, a gente já não tem tanta paciência, e a gente já vai logo falando que errou. Às vezes nós não temos paciência nem conosco, diante dos nossos erros. Mas bem diferente desse paradigma ocidental, de uma sociedade pós-moderna como a nossa, lá nessa tribo africana, quando um dos membros cometia um erro, seu líder chamava-o até o centro da comunidade. E ali durante 2 dias, todas as pessoas se reuniam naquele local e falavam para aquela pessoa todas as coisas boas que ela já tinha feito. Todas as coisas boas que ela já tinha feito. Não falavam do seu erro. Não queriam apontar o defeito. Não queriam falar das consequências dos erros. Mas elas faziam questão de lembrar durante aqueles 2 dias tudo que aquela pessoa tinha feito de bom, de certo. E dentro dessa cultura, elas acreditavam que o ser humano tem a sua essência boa. E quando alguém comete um erro, essa pessoa se distanciou dessa essência que é boa. E quando as outras vêm e começam a falando dos seus acertos, lembrando quão bom ela é, essa atitude sim vai fazer com que ela se reconecte ao seu próprio ser, a essa própria essência que é boa. E de uma certa forma, irmãos, teologicamente está correto. Pela psicologia sim, mas pela teologia também. Em parte, porque o ser humano, ele tem a sua essência boa, e às vezes vale muito mais você lembrá-lo de quem ele é. Nem se tratando de nós cristãos, é mais importante às vezes que alguém nos lembre de quem nós somos, a quem nós pertencemos, a quem nós entregamos a nossa vida, a que viemos a esse mundo. A Bíblia diz, nós viemos, nós nascemos, nós fomos criados para a glória de Deus. E às vezes surte mais efeito quando alguém nos lembra quem somos, de quem somos, para que viemos aqui, do que falarmos dos erros, que muitas vezes nós já sabemos que são erros. Mas como lidar com eles? Tanta gente se punindo, fazendo autocomiseração. O que é necessário fazer é uma correção de rota.
que é necessário fazer é se conhecer, saber, você não é perfeito. A Bíblia, a palavra de Deus diz que você não é perfeito. O pecado entrou em você através de um homem chamado Adão. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios. E a partir daí todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas o homem pode se reconectar à sua essência que é boa, através de Jesus tão somente. Por isso que, em parte, essa teoria está certa. Nesse mesmo texto da carta aos Coríntios, que Paulo fala que assim como por meio de um só homem o pecado entrou na humanidade, também por meio de um único homem a salvação chegou a todos, ou seja, o perdão alcançou a todos. Então ele fala do segundo Adão, que agora é Jesus Cristo. Nós precisamos lidar com esse conceito de que somos falhos. Deus sabe que nós somos falhos, por isso que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas o que eu preciso é me reconectar a Deus todos os dias. Quando as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, na verdade o que está acontecendo é uma chance que Deus está nos dando para também renovarmos a nossa aliança com Ele, feita por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e vivermos essa verdadeira comunhão com o nosso Pai. Portanto, nesse momento em que nós vivemos e participaremos da celebração da ceia, que é do Senhor, porque foi o Senhor quem morreu por nós. É um memorial que nós celebraremos a morte de Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de lembrarmos quem somos. Não podemos deixar de renovarmos esta aliança com Deus através de Jesus. Porque só por meio dela nós poderemos restabelecer a nossa comunhão com Deus. Se você quer melhorar a sua comunhão com Deus, nunca se esqueça do pecador que você é. Se você quer melhorar a sua comunhão com seus familiares, com seus amigos, nunca se esqueça de que você também é falho, assim como ele. E, portanto, por pior que ele seja, você é tão carente da misericórdia e da graça de Deus quanto ele. Todos nós, à luz da psicologia, temos luzes, mas também temos sombras. Você e eu, nós temos o nosso dia mau. Mas Jesus falou que basta cada dia o seu mal. Todos os dias, irmãos, nós temos a oportunidade de melhorarmos. Aceitar isso não significa aceitar os erros dos outros, nem os seus. Mas significa aceitar que você é falho e, portanto, precisa da graça e do perdão de Deus através de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?